Olá, queridos amigos e amigas, como é que vocês estão? Discutimos no bloco anterior um pouco sobre o funcionamento da partícula C e como este assunto é cobrado em provas. Vamos adentrar agora em um outro assunto da gramática da língua portuguesa extremamente cobrado pelas bancas de concurso público, o emprego do acento grave, também conhecido como sinal indicativo de crase. Vamos à tela, por gentileza. Pessoal, vamos falar um pouco sobre a crase. O primeiro ponto, pessoal, é concebermos que a crase significa falar em uma fusão. Que fusão é essa, professor? A crase é um fenômeno linguístico marcado pela união de sons iguais. Só que nós importamos este fenômeno linguístico oriundo da literatura para a norma gramatical. Só que isso acabou se tornando a fusão do som dos As. O som do A, quando fundido, forma um fenômeno chamado de crase. E nós marcamos este fenômeno crase por meio de um acento. Veja aqui comigo, por favor, a tela. Um acento, também conhecido como acento grave. Acento grave. Tudo bem? Muitas pessoas equivocadamente chamam este acento de crase, mas o nome do acento não é crase. O nome do acento é grave, tudo bem? E este grave indica a existência de um fenômeno conhecido como crase, que significa fusão de sons. Essa fusão, pessoal, ela se dá da seguinte maneira. Primeiramente, eu tenho de ter um A. E este primeiro A necessariamente deve ser uma preposição. Tudo bem? Ele tem de ser uma preposição. E a preposição, meus amigos, no contexto em que ela aparece, ela é obrigatória. A preposição, na circunstância em que ela aparece, ela é obrigatória. Tudo bem? E em que contexto uma preposição pode aparecer? Uma preposição pode aparecer por dois motivos. O primeiro motivo, algum termo exige a presença da preposição. Essa exigência de um termo é aquilo que nós chamamos de regência na língua portuguesa. A regência seria isso, essa exigência de uma preposição. Tudo bem? Cabe ressaltar, pessoal, que essa exigência de uma preposição, quando eu falo algum termo exige, em momento algum você vai ouvir dos meus lábios eu dizer um verbo exige, porque não são só verbos que exigem a preposição. A preposição pode ser exigida, claro, por um verbo, como referir-se, quem se refere a algo. A preposição pode aparecer por conta de um substantivo, por exemplo, um substantivo como acesso. Se existe um acesso, é um acesso a algo. Pode ser oriundo também de um adjetivo da língua portuguesa. Por exemplo, se eu pego um adjetivo como a palavra apto, eu digo, ele está apto. Se ele está apto a algo. E também essa preposição, ela pode ser oriunda de um advérbio. O advérbio também pede uma preposição, do tipo, se eu pego e falo, fulano mora junto. Se ele mora junto a algo. Tudo bem? Então, o que acontece? Existem 4 elementos morfológicos da língua portuguesa capazes de exigir a presença de uma preposição. O verbo, o substantivo, o adjetivo e o advérbio. Claro, eu estou aqui falando para você sobre termos que pedem a preposição a. A regência em si, ela pode ser exigência de qualquer preposição. Por exemplo, se eu falar ele mora perto, se é perto de. Só que aqui, obviamente, nós estamos falando só da preposição a, porque o assunto que está em jogo é a crase. Eu não formo crase com preposição de, eu formo crase com a preposição a. Tudo bem? Veja comigo a tela, por favor. Então, a exigência de uma preposição pode ser porque algum termo exige, e também a exigência, a presença de uma preposição, ela pode ser também oriunda da formação de locuções. Formação de locuções. Formação de locuções. Se você se lembrar, nós falamos aqui no capítulo de morfologia sobre como formar uma locução. E nós falamos sobre alguns tipos de locuções. Algumas delas vão ter relação com a crase. Qual tipo de locução? Locução adverbial, locução adjetiva, locução conjuntiva. Essas 3 formas de locução, adverbial, adjetiva e conjuntiva, as 3 formas, elas
apresentam na sua estrutura uma preposição. E essa preposição pode ser a preposição a. E na ocorrência da preposição a, nós vamos discutir a possibilidade ou não de inserção de um acento grave indicativo de crase. Tudo bem? Só que eu comento com você o seguinte, a preposição que aparece para formar uma locução, nenhum termo exige. Ninguém pede a preposição. Ela simplesmente aparece naquele contexto. Tudo bem? Veja comigo, por favor, então. O primeiro passo, portanto, para que ocorra a crase, o passo fundamental é a presença da preposição. Só que essa preposição ela pode se fundir com algumas possibilidades na língua portuguesa. A primeira possibilidade é, claro, com o artigo. Cabe ressaltar, pessoal, que só é funcional com os artigos definidos e femininos. Até porque, pessoal, nosso objetivo é fundir sons iguais. Só quem tem som igual à preposição a em relação aos artigos são os artigos definidos femininos, tudo bem? Então, por isso, só cabem esses artigos. Mas não é a única ocorrência de crase, claro, é a ocorrência mais famosa, preposição mais artigo. Só que existem outras possibilidades. Por exemplo, eu posso ter a fusão com pronomes da língua portuguesa. Esses aqui que estão marcados, olha só, que estou colocando aqui para você entre colchetes, são pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos. Quais pronomes demonstrativos, professor? Primeiro deles, pronome a, pronome as. Nem todo a, nem todo as na língua portuguesa são artigos. Eles podem ser pronomes demonstrativos da língua portuguesa. Eles são equivalentes, eles são iguais a aquela e aquelas. E além disso, eu posso ter a fusão da preposição com os pronomes demonstrativos aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Aí alguém vai falar, professor, mas e esse aquele? Porque um dia eu estudei que não dá para ter crase antes de palavra masculina. Mas é óbvio se eu estiver falando no caso de artigos, pois artigos femininos não poderiam acompanhar palavras masculinas. Só que neste caso aqui embaixo não tem nada a ver com artigo. O que tem a ver é com o fato disso aqui, ó. Aquele começa com a letra A, aquela começa com a letra A, aquilo começa com a letra A. Ou seja, são palavras que eu poderia juntar pelo som idêntico do A, a preposição com esse som desse A, a preposição com o som desse A, a preposição com o som desse A, e por isso a ocorrência da crase nesses contextos. Além disso, meus amigos, eu posso ter a possibilidade de fusão com os pronomes a qual e as quais. Esses aqui, que são na língua portuguesa pronomes relativos. Pronomes relativos. Tudo bem? Que são pronomes da língua portuguesa e cabe ressaltar o seguinte, esse a qual é o próprio pronome. Esse a que aqui está não é artigo, esse as que aqui está também não é um artigo. Aqui é o próprio pronome, o pronome a qual, o pronome as quais, que pode se fundir, claro, com a preposição. Tudo bem? Nosso objetivo, portanto, dentro desse aspecto aqui, é agora entender quando é que vai poder haver o acento grave. E, meus amigos, acento grave só entende quem tem bom senso. Se você tiver bom senso, você vai entender crase. Se você for um perfeito sem noção, você não vai entender crase. Tenho certeza de que se você está investindo no seu futuro, nos assistindo aqui agora no Gran Cursos Online, é porque com certeza você é uma pessoa com bom senso. Portanto, você vai entender crase. Tudo bem? Até porque crase, pessoal, por que eu digo que exige bom senso? Porque crase é raciocínio, não é memorização. O seu objetivo aqui não é memorizar nada. O seu objetivo é entender a ocorrência do acento grave. Tudo bem? Nosso primeiro caso, claro, vai envolver o artigo. Até porque, pessoal, conforme eu havia comentado com vocês, é o caso mais cobrado em provas. Tudo bem? Veja comigo, por favor, a tela. Pessoal, quando eu falo do artigo, o passo fundamental que você tem de ter é entender se há ou não a possibilidade de colocação desse artigo. Por esse motivo, avance comigo, por favor. Olha só, caso 1 é o caso da preposição com o artigo. Veja só, o que eu quero fazer com você aqui é um exercício que é o seguinte. Deixe essas lacunas abertas e nelas eu quero testar a possibilidade ou não de colocação de um acento grave. Tudo bem? Só que para testar, primeiro vamos constatar o seguinte. Eu vou ter aqui espaços a serem preenchidos e lembre-se, a crase, pessoal, ela só existe mediante fusão. Então, o emprego do acento grave, ele é uma consequência de uma fusão. E se é uma consequência, você, candidato, precisa entender as
causas. Tudo bem? O nosso maior defeito quando estudamos a crase é porque a gente quer ficar olhando para o acento. Só que, na verdade, você não tem de olhar para o acento. Você tem de olhar para a possibilidade de preposição e, neste caso em específico, a possibilidade de um artigo. É para isso que você tem que olhar. Até porque, mediante presença de preposição com a união do artigo, aí sim eu vou ter o acento grave. Mas, na verdade, eu preciso olhar para as causas e não para a consequência. Tudo bem? Por esse motivo, olha para cá. Primeiro passo é você entender o seguinte. Quando eu falo, eu fiz referência a projetos. Perceba comigo o seguinte. Quem faz referência a algo. Esse primeiro a, oriundo da palavra referência, meus amigos, ele necessariamente é uma preposição da língua portuguesa. Ele necessariamente é uma preposição da língua portuguesa. Ora, pois. Então a gente já viu o seguinte, que referências vai me oferecer a preposição a. E a preposição, conforme já discutimos, onde ela surge, ela tem características obrigatórias. E se você percebeu, essa preposição vai existir para todas essas possibilidades, porque faz referência a algo em todos os casos. Meu maior objetivo aqui com você não é discutir a preposição, até porque a preposição é a parte fácil da crase, tudo bem? Só te mostrei o seguinte, existe na frase um termo, melhor dizendo, existe um substantivo, que é o substantivo referência, exigindo a presença da preposição a. Nosso objetivo de agora em diante é o seguinte, já detectada a preposição, já identifiquei a presença da preposição, o seu próximo passo é esse aqui, ó. Avaliar se no texto o artigo é proibido se o artigo é obrigatório ou então se o artigo é facultativo. Essa é a nossa avaliação agora. Avaliar se no texto o artigo é proibido, se o artigo é obrigatório, se o artigo é facultativo. Na verdade, meus amigos, nós iremos analisar o seguinte: se projetos proíbe, obriga ou faculta o artigo. Se mudanças proíbe, obriga ou faculta o artigo. Se mudanças de Neymar obriga, proíbe ou faculta o artigo. Se essas mudanças proíbe, obriga ou faculta o artigo. Se mesmas mudanças proíbe, obriga ou faculta a presença de um artigo. Cabe ressaltar, pessoal, que esse artigo que nós queremos testar é a possibilidade de inserção, pessoal, de um artigo feminino e um artigo feminino definido. Não viaja, tudo bem? Não é qualquer artigo, precisa ser artigo que resulte, pelo menos, na ocorrência da crase, tudo bem? Então tem que ser artigo feminino definido. Como é que eu vou fazer isso, professor? Para tanto, nós temos um teste. E o teste que eu venho te apresentar, meus amigos, é este teste aqui. Quem já é meu aluno já sabe. É o teste do SVC. Tudo bem? É o teste do sujeito, verbo e complemento. Até porque nós sabemos de uma coisa. Na ordem sujeito, verbo e complemento, o sujeito é uma estrutura gramatical que nunca é preposicionada. Lembram-se disso na aula de sujeito. O sujeito nunca é preposicionado. Logo, um vocábulo a no início de um sujeito, ele não pode ser preposição. Porque se é sujeito, ele não pode ser preposicionado. O vocábulo a no início de um sujeito, ele só poderia ser identificado como um artigo, não é verdade? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Vai isolar essas expressões, projetos, mudanças de Neymar, essas mudanças, mesmas mudanças, nós iremos isolar essas expressões no sujeito de uma nova oração. Porque se eu isolo no sujeito de uma nova oração, eu vou poder observar em um ambiente em que ele não sofre a interferência da preposição. E eu vou poder avaliar só e somente só a possibilidade de colocação de um artigo. Por exemplo, veja comigo, por favor. Se eu coloco para você, exemplo,
é importante. Ou se eu coloco, por exemplo, foi feito. Observe comigo. Qualquer coisa que eu inserir aqui vai ser o sujeito da oração. Se eu digo para você da seguinte maneira, Jesus é importante. O que é importante? Jesus, o sujeito. Se eu coloco para você aqui, por exemplo, jogar é importante. O que é importante? Jogar. Jogar é o sujeito. Se eu coloco para você aqui projetos. Projetos, claro, você não vai colocar para mim projetos é importante, né? Se é sujeito, concorda. Projetos são importantes. O que são importantes? Projetos, sujeito. Se eu colocar para você mudanças, agora aqui embaixo. Mudanças foram feitas. O que foram feitas? Mudanças. Sujeito de novo. Se eu colocar essas mudanças foram feitas. Quem é que foram feitas? Essas mudanças. Tudo isso para te mostrar o seguinte, qualquer coisa que eu colocar aqui, obrigatoriamente, vai ser, na minha sentença, o sujeito. Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer essas referidas expressões que estão aqui apresentadas para cá. E na hora que eu trouxer para cá, eu vou fazer a avaliação conforme o meu conhecimento prévio de língua portuguesa. Poxa, se eu jogar projetos aqui, o artigo é proibido? O artigo é obrigatório? Ou o artigo é facultativo? Só que lembrando, artigo proibido, obrigatório, facultativo, mas um artigo feminino definido, pois é esse que joga na crase. Tudo bem? Por exemplo, vamos pegar a primeira circunstância. Eu fiz referência a projetos. Eu vou pegar aqui, vou abrir para você uma outra tela. Eu digo para você da seguinte maneira. Projetos são importantes. Projetos são importantes. Veja comigo, por gentileza. Projetos são importantes. O que são importantes? Projetos. Projetos, portanto, é o meu sujeito. Agora você vai avaliar com o seu conhecimento prévio de língua portuguesa. A frase, projetos são importantes, é uma frase aceitável em língua portuguesa? Com certeza. Projetos são importantes, frase aceitável. Tenta colocar para mim agora um artigo definido feminino ali. Vem cá. Há projetos são importantes. Ficou bom? Não. As projetos são importantes. Ficou bom? Não. Então você acabou de perceber para mim o seguinte, que projetos proíbe a existência de artigo definido feminino. É óbvio que você vai observar para mim uma coisa. Caberia aqui, por exemplo, os projetos. Aí cabe. A frase ficaria correta, tanto projetos são importantes, assim como os projetos são importantes. O artigo ali é facultativo, mas um artigo masculino. Só que artigo masculino não me interessa para a crase. Quando o assunto é crase, me interessa artigo feminino. E você percebeu que artigo feminino é proibido neste texto. Desta maneira, olha para cá, eu acabei de constatar o seguinte, professor, projetos proíbe, obriga ou faculta um artigo feminino definido? Agora eu já sei que esse artigo proibido. Tudo bem? Vamos mais comigo. Mudanças. Eu coloco para você aqui na frente. Olha só. Eu digo para você da seguinte maneira. Mudanças foram feitas. Mudanças foram feitas. Me acompanhe, por gentileza. Quando eu digo mudanças foram feitas, o que foram feitas? Mudanças. Perdão, aqui só um pouquinho. O que foram feitas? Mudanças. Mudanças, portanto, é o sujeito da minha oração. Aí você vai com o seu conhecimento prévio de usuário da língua portuguesa desde o dia em que você nasceu. Mudanças foram feitas é uma frase gramaticalmente aceita em língua portuguesa? Com certeza. E veja comigo, ficaria bom se eu fizesse isso aqui, ó. As mudanças foram feitas? Ficaria. Ou seja, gramaticalmente, eu já sei que mudanças, agora, faculta a existência de artigo definido feminino. Não é verdade? Dessa maneira, se faculta, eu vou vir aqui e vou marcar. Faculta a presença do artigo definido feminino plural.
Tudo bem? Vamos ao próximo. Mudança de Neymar. Vou vir para você aqui numa outra tela. Vou colocar para você da seguinte maneira. Mudança de Neymar. É importante. Mudança de Neymar é importante. Observe comigo. Segundo o meu texto, o que é importante? Mudança de Neymar. E esse aqui é o meu sujeito. Perceba comigo. Analise como usuário da língua portuguesa. Se alguém virasse para você e falasse assim, ó, mudança de Neymar é importante. Essa frase é aceitável para você? Parece que não fica bom não, né? Fica melhor se eu fizer isso aqui, ó. A mudança de Neymar é importante. Mudança de Neymar é importante não fica legal, mas a mudança de Neymar fica legal. Sabe por quê? Porque agora nós estamos falando de uma mudança qualquer. Essa mudança é uma mudança específica, essa mudança tem dono agora. Como é uma mudança específica, a gramática da língua portuguesa exige o seguinte: não foi especificada de quem é essa mudança? Então tem de ter um artigo. Ou seja, mudança de Neymar obriga, proíbe ou faculta a presença de um artigo? Ora, mudança de Neymar agora obriga a existência de artigo definido feminino. Então vou vir aqui, mudança de Neymar, agora eu já sei que essa minha expressão obriga a presença do artigo definido feminino. Vamos analisar então esses contextos. Eu acabei de perceber o seguinte, professor, achei que impere a preposição. Além disso, eu já sei se o artigo é proibido, se ele é obrigatório ou se é facultativo. Agora é só jogar com a possibilidade de ocorrência de crase. As causas você conhece. Preposição, artigo. Vamos analisar o acento grave. Olha só, eu fiz referência a projetos. A preposição eu já tenho. Só que projetos não admite artigo feminino, ou seja, eu só tenho um vocábulo para colocar ali, só a preposição. Portanto, o correto seria fiz referência a projetos sem crase. Quando eu falo eu fiz referência às mudanças, você viu para mim o seguinte, que mudanças faculta a presença do artigo. Logo, eu posso empregar só a preposição, ou eu posso empregar a preposição e o artigo juntos. Ou seja, eu fiz referência a mudanças, só preposição, ou fiz referência às mudanças, preposição com artigo. Cabe ressaltar que o artigo aqui agora é plural. Tudo bem? É plural. Então eu teria as duas possibilidades, ou só a preposição a, ou a preposição a com o artigo as. Vide o fato de que o artigo é facultativo. Aí alguém vai me perguntar, professor, mas não é diferente o sentido, não? Fiz referência a mudanças e fiz referência às mudanças? Sim, o sentido não é o mesmo. Quando eu falo eu fiz referência a mudanças, sentido genérico, qualquer mudança. Quando eu digo fiz referência às mudanças, sentido específico, particularizante. Ou seja, são mudanças específicas. Só que, meus amigos, eu tenho de te contar uma coisa. Nas provas mais recentes de concursos públicos, praticamente ninguém pergunta pelo sentido. Ele pergunta pela estrutura gramatical. Porque ficou muito fácil para as pessoas simplesmente chutarem quando se fala sobre o sentido. Ah, deve mudar o sentido mesmo. E normalmente muda, tudo bem? Só que o nosso objetivo maior é observar como as provas cobram. E as provas têm cobrado a parte gramatical. E gramaticalmente essa estrutura poderia existir com artigo ou sem um artigo. Não estou preocupado com o sentido, tudo bem? Só que lógico, eu sei que você em casa já sabe que o sentido não é o mesmo. Olha para mim o próximo. Eu fiz referência a mudança de Neymar. Você viu que mudança de Neymar obriga o artigo. Portanto, eu tenho a preposição que vem de referência, obrigatoriamente um artigo vem de mudança. Portanto, eu acabei de constatar que nessa minha estrutura eu só poderia empregar um a com sinal indicativo de crase. Tudo bem? Então seria esse o nosso teste. Essa seria a nossa ideia. Vamos para outras circunstâncias? Essas mudanças. Vem cá, vamos fazer agora juntos aqui, ó. Eu coloco aqui, ó, essas mudanças são importantes. O que são importantes? Essas mudanças. Pega para mim essa frase. Essas mudanças são importantes. É aceitável? É. Joga para mim um artigo definido feminino lá atrás. Eu digo assim, ó. Essas mudanças são importantes. Ficou bom? Não mesmo. Se eu coloco para você, essas mudanças são importantes. Ficou bom? Horroroso. Ou seja, essas mudanças proíbe a presença de um artigo. Se eu digo para você mesmas mudanças, eu coloco aqui, ó. Mesmas mudanças foram feitas. O que foram feitas? Mesmas mudanças. Ora, mesmas mudanças foram feitas. É aceitável para você?
Ou fica melhor assim, ó. As mesmas mudanças foram feitas. Eu vou te falar uma coisa, ninguém vai dizer para você mesmas mudanças foram feitas. Mas com certeza alguém diria para você as mesmas mudanças foram feitas. Te mostrando que mesmas mudanças obriga a presença do artigo. Isso nos traz o seguinte prospecto. Se no primeiro caso, no caso de essas mudanças, o artigo é proibido, eu só posso empregar a preposição. Logo, o a sem crase, porque é só a preposição. Se mesmas mudanças obriga o artigo, eu preciso empregar a preposição a e obrigatoriamente o artigo as, neste caso. Ou seja, o meu resultado seria, portanto, as com crase. Tudo bem? Vamos mais adiante. Olha só, coloquei para você aqui essas possibilidades. Olha só, vamos aqui analisar. Eu quero saber a mesma coisa. Se sua mudança, minhas mudanças, se algumas mudanças, outras mudanças, umas mudanças, seguir mudando. Se todos eles, eu quero testar se obrigam, rejeitam ou facultam a presença de um artigo. Sua mudança, eu digo sua mudança é importante. É aceitável? É. A sua mudança é importante. É aceitável? É. Portanto, sabemos que faculta a presença de um artigo. Minhas mudanças, eu digo, minhas mudanças foram feitas. O que foram feitas? Minhas mudanças. É aceitável, professor? Aceitável. E se eu colocar as minhas mudanças foram feitas? É tão aceitável quanto? Com certeza. Desta maneira, eu acabo de perceber que em minhas mudanças também é facultativo o emprego do artigo definido feminino. Algumas mudanças. Eu digo, algumas mudanças foram feitas. O que foram feitas? Algumas mudanças. Aceitável. Coloca para mim um artigo definido feminino. Há algumas mudanças foram feitas. Horroroso. As algumas mudanças foram feitas. Tão ruim quanto. Ou seja, algumas mudanças, perceba comigo, proíbe a presença de um artigo. Outras mudanças. Eu digo para você da seguinte maneira. Outras mudanças são importantes. O que são importantes? Outras mudanças. Outras mudanças são importantes? Aceitável. Joga para mim um artigo antes. As outras mudanças são importantes. Tão aceitável quanto, não é verdade? Dessa maneira eu já sei o seguinte, que o artigo aqui é facultativo, tudo bem? Um artigo definido feminino plural. Umas mudanças, eu digo para você. Umas mudanças foram feitas. O que foram feitas? Umas mudanças. A frase, umas mudanças foram feitas, gramaticalmente aceitável. Joga para mim um artigo A lá atrás. Há umas mudanças foram feitas. Deus me livre. As umas mudanças foram feitas. Pior, ou seja, proíbe a presença do artigo. Seguir mudando, eu digo para você assim, ó. Seguir mudando é importante. O que é importante? Seguir mudando. Aceitável. Se eu digo para você assim, então, seguir mudando é importante, tudo beleza. Se eu coloco um artigo A lá atrás, a seguir mudando é importante. As seguir mudando é importante. Pior. Ou seja, proíbe a presença do artigo. Olha a tua vida. Você já sabe que aqui eu tenho a exigência da preposição. Aqui você já sabe se é proibido, se é obrigatório ou se é facultativa a presença do artigo. Você já conhece as causas. Cabe agora a você culminar na consequência. Olha para cá. Sua mudança faculta o artigo, um artigo feminino, definido e singular. Se faculta, eu posso empregar só a preposição a, ou eu posso empregar a preposição com o artigo a, devido ao fato de ser singular. Fiz referência às minhas mudanças. Você viu para mim que é facultativo o artigo, ou seja, eu posso empregar só a preposição a, eu posso empregar a preposição com o artigo as, dessa maneira como está aqui na tela apresentada. Eu fiz referência a algumas mudanças. Proíbe a presença de um artigo. Se proíbe, eu vou empregar só a preposição a. Outras mudanças faculta a presença de um artigo feminino, definido e plural. Então eu posso empregar só a preposição ou então eu posso empregar o artigo com a preposição. Lembrando que esse artigo, ele é plural, tudo bem? Umas mudanças proíbe o artigo, então eu colocaria só a preposição. Seguir mudando proíbe o artigo, então eu colocaria só a preposição. Fiz referência a seguir mudando sem preposição. Não sei se você percebeu, mas cada uma dessas circunstâncias que foram aqui apresentadas, elas culminam em uma regra de crase. Só que o que é pior é que, primeiro, elas culminam em uma regra de crase que você, a rigor, teria de decorar. Meu objetivo aqui com você não é decorar, é entender, tudo bem? Segundo, para várias dessas regras de crase, existem exceções. E o meu objetivo com o teste é justamente eliminar a possibilidade de haver exceções. Por quê?
O seu maior objetivo na hora da prova é conseguir acertar a questão e não decorar 16 regras e 10 exceções paralelas. Até porque isso dificulta o seu entendimento, o seu aprendizado, o seu uso da língua portuguesa. Tudo que eu quis mostrar para você é o seguinte: testa. Já sei de onde vem a preposição. Testo a possibilidade de colocação de um artigo. Dessa maneira, o seu estudo de crase é muito mais eficaz. Quero te mostrar justamente que exceções são essas para você continuar entendendo tudo aquilo que estou falando acerca de crase. Só que só vamos fazer isso no próximo bloco. Guarda para mim isso aqui, a gente ainda vai voltar e comentar um pouquinho sobre o que de fato é facultativo, quando não é facultativo, o que diz a regra, qual é a exceção e como que a gente elimina tudo isso nessa análise gramatical. Tudo bem? Forte abraço, até daqui a pouco.